Estamos aqui então com o delegado Gustavo, o delegado que apurou os fatos ocorridos no dia 30 de outubro, que é a morte de Roque Francisco Unser, no município de São Martinho, juntamente com as escrivãs Mariane e Mara, da DP de São Martinho. Passo a palavra ao delegado Gustavo, que vai explicar como se deu o trabalho realizado pela Polícia Civil. Primeiramente, queria mostrar aqui para vocês, esse é o inquérito, né, que apurou os fatos. Então, aqui nós produzimos praticamente 450 folhas, né? 906 páginas. 906, então errei feio. 906 páginas de documentação em 50 dias de trabalho, né? Então, isso já denota aí, mostra para vocês a dedicação e o afinco com que as servidoras e nós ali da Polícia Civil de São Martinho trabalhamos para dar uma resposta à sociedade em razão desse homicídio que ocorreu lá no dia 30 de setembro. Então, assim, preliminarmente a gente vai colocar para vocês como se deu a investigação, né, para posteriormente abrir espaço para questionamentos. Eu já digo de antemão para os colegas da imprensa que, seguindo a orientação da chefia de polícia e da nossa delegada regional, nós não abriremos nomes dos indiciados. Tá? Essa é uma orientação da instituição e é uma conduta minha também. Quem me conhece já aí, há 3 anos e meio eu estou na região, é essa conduta minha, eu não coloco a divulgação de nomes de pessoas indiciadas e pessoas presas, né? Então essa vai ser nosso procedimento também nessa entrevista coletiva. Pois bem, esse fato foi de notório conhecimento de todos, aí aconteceu há 2 dias das eleições municipais, né, no dia 30 de setembro ali, de noite em São Martinho. O que nós tivemos ali preliminarmente? Foi apurado o local do crime, né, onde foi constatado que a vítima, Roque, teria sofrido uma emboscada quando retornava numa visita política numa olaria da região, da localidade de Santa Lúcia, né? Ele foi lá fazer uma visita e no retorno dessa visita, numa estrada de chão batido, ele sofreu uma emboscada, né? Foram colocados galhos de bananeira na via, mais pedras que forçaram ele a parar o veículo e nesse momento então ele foi alvejado, né? Então, preliminarmente, o delegado plantonista, na época, solicitou o comparecimento da perícia, a perícia participou e foi verificada então a presença desses elementos ali, né? Bananeiras, pedras, o veículo, a vítima foi atingida por um único disparo que entrou pela janela do motorista, acertou o braço esquerdo, transfixou o braço e ingressou na axila, aqui atingindo o coração da vítima, que foi a causa da morte. Ali no local, preliminarmente, então, se apurou essa situação, um tiro só, né? Apurou-se a emboscada, ou seja, colocação de bananeiras e pedras que forçaram a vítima a parar o veículo naquela localidade. Constatou-se também ali, na margem esquerda da via, galhos amassados, né, que a perícia constatou que ali seria o local onde ficava o atirador, onde ficou o atirador posicionado. Então, esse foi o fato inicial, lá na data do crime, que a perícia constatou, né? Como vocês bem sabem, ali, quem conhece a localidade de Santa Lúcia, ali é um local eminentemente rural do município de São Martinho, né? Distante alguns quilômetros do centro da cidade. Não há movimentação de veículos de forma constante, nem mesmo de pessoas. Então, foi um fato que, inicialmente, é aqueles casos que nós dissemos na polícia de difícil elucidação, por não haver testemunhas, não houve testemunhas presenciais do caso, e a polícia praticamente partiu do zero, né, para iniciar as investigações. O que nós tínhamos até o momento? Apenas a perícia que constatou que a vítima sofreu uma emboscada e com um tiro disparado veio a óbito, né? Então, já no sábado de manhã, então, as meninas começaram as diligências, né, de investigação. O primeiro local que nós fomos efetuar a diligência, claro, foi no último local onde a vítima foi vista com vida, que foi na olaria,
Marques, lá localizada na localidade de Santa Lúcia. De lá que ela partiu e foi submetida à emboscada. Já nas diligências, na manhã seguinte, no sábado, na olaria, nós verificamos então que a vítima chegou na olaria por volta das 19 horas e 15 minutos do dia 30, na sexta-feira, e saiu da olaria por volta das 21 horas e 4 minutos. O local onde a vítima foi morta fica distante aproximadamente cerca de 1 quilômetro da olaria, né? Então, ela saiu da olaria às 21 horas e 4 minutos, deslocando na via vicinal em direção à ERS 210 ali. Então, distante cerca de 1 quilômetro da olaria, que ela foi então emboscada e alvejada por esse disparo de arma de fogo. A gente apurou que provavelmente o horário da morte da vítima foi por volta das 21 horas e 8 minutos, 21 horas e 10 minutos. É o tempo que daria mais ou menos para fazer esse 1 quilômetro naquela estrada de chão batido a uma baixa velocidade. Constatamos também, e isso foi muito importante para alavancar a investigação, é que a olaria havia há pouco tempo, né, instalado câmeras de vigilância na olaria, né? Então nós fomos verificar essas câmeras de vigilância então para iniciarmos a investigação, porque até o presente momento nós não tínhamos nada em relação à suspeita de autoria, em função do local ser um local ermo, não havia testemunhas, essa questão toda que eu já passei para vocês. Verificando as câmeras de vigilância, nós verificamos ali a passagem de 3 ou 4 veículos, que já de imediato o pessoal da olaria já identificou como veículos de pessoas que residiam nas proximidades. E nos chamou a atenção a passagem de um veículo específico, um veículo Ford Del Rey, de cor vermelha, que passou em frente à olaria exatamente às 20 horas e 33 minutos. Passou devagar em frente à olaria, 20 horas e 33 minutos. E logo em seguida ele retornou às 20 horas e 36 minutos, ou seja, 3 minutos depois ele retornou em alta velocidade no sentido inverso. Aquilo nos chamou a atenção, né, porque aquele veículo passou aquela hora, naquele exato momento, e logo em seguida retornou, né? E nesse exato momento, às 20 horas e 33 a 36 minutos, a vítima Roque se encontrava lá naquele local fazendo a visita política dele. Com base nessa informação, então nós já coletamos a informação de um veículo suspeito, né, que em tese teria ido até o local verificar se a vítima efetivamente se encontrava naquela localidade. Logo em seguida, essa informação, então, já chegou ao nosso conhecimento, pelo zum da cidade, alguns supostos nomes de pessoas que poderiam ser suspeitos de envolvimento nesse crime. Então, já com base nessa informação da presença desse veículo suspeito, nós já determinamos as policiais da delegacia de São Martinho que, então, procedesse uma averiguação nas residências destas pessoas suspeitas, para verificar se naquelas residências existia ou não um veículo com essas mesmas características do veículo verificado nas imagens. E nós constatamos efetivamente, na casa do suspeito, um veículo com as mesmas características desse automóvel que foi flagrado passando em frente à olaria na data do crime. E o que mais nos trouxe questionamentos e indagação foi que esse veículo estava praticamente escondido embaixo de árvores e com as placas cobertas por papelão, né? E então isso já nos chamou bastante atenção, né? No momento que a gente verificou a presença num veículo praticamente igual ao veículo visto nas imagens, na casa de um suspeito, escondido e com as placas cobertas, né? Por qual motivo alguém ia deixar um veículo escondido e com placas cobertas? Logo em seguida, então, as meninas me avisaram dessa situação toda e fizeram um acompanhamento. Houve logo em seguida a constatação desta presença desse veículo, houve uma retirada desse veículo da casa desse suspeito. Então, as policiais acompanharam essa retirada, né? Acompanharam o veículo transitando em via pública e puderam verificar a placa, e sim já descoberta, e verificar quem conduzia esse veículo,
que aí é um segundo suspeito nosso também que a gente vai mencionar a seguir. Nós verificamos então que no sábado, logo após a verificação da polícia da presença desse veículo, esse veículo foi retirado desse local, né? E esse veículo ele foi devolvido ao proprietário dele. Só para vocês terem uma ideia, esse veículo ele foi emprestado por uma oficina e revenda de veículos de São Martinho, emprestada para um dos suspeitos para fins de fazer a campanha política, né? Então ele se utilizou desse veículo para fazer visitas e essa história toda da campanha política. No sábado de manhã, a oficina se encontrava fechada e esse segundo suspeito que foi até o local e retirou o veículo praticamente abandonou esse veículo na frente da oficina do legítimo proprietário, né? Sem inclusive avisá-lo sobre isso. Depois nós, ouvindo o dono do veículo, ele nos mostrou bastante surpreso com a forma com que esse veículo foi, entre aspas, devolvido a ele, né? Ou seja, ele foi praticamente largado na frente da oficina, né? E a oficina ainda se encontrava fechada e sequer o dono foi comunicado dessa devolução. Isso já nos causou uma segunda estranheza, ou seja, retiraram o veículo já visualizado pela polícia e resolveram devolver ele de imediato para o dono, como se alguém quisesse se desfazer, né, daquele veículo de uma forma mais rápida possível, porque a gente já estava apurando essas circunstâncias. Então, alguns nomes começaram a chegar, houve essa questão das imagens da presença desse veículo, e a gente solicitou, então, mandados de busca e apreensão na residência de algum dos suspeitos, para fins especificamente de tentar apreender alguma arma de fogo, né, alguma situação dessa natureza. Não logramos êxito no encontro de nenhuma arma de fogo, né, efetivamente, mas apreendemos alguns materiais de campanha política que efetivamente denotavam que aquelas pessoas participavam, sim, de um grupo político que estava concorrendo nas eleições municipais de São Martinho, né. Com base nessas informações preliminares, então, nós solicitamos a prisão temporária desta pessoa que estava na posse desse veículo e que efetivamente transitou lá na localidade onde a vítima se encontrava para verificar a presença dela lá na olaria. Essa prisão temporária foi deferida, vocês já tiveram conhecimento, a gente divulgou, isso foi alguns dias depois da consumação do crime, e a partir da prisão temporária desse suspeito, nós solicitamos diversas outras medidas, né, como interceptações telefônicas dos suspeitos, quebras de sigilo telefônico, e conseguimos coletar mais algumas imagens de outras localidades. Então, esse primeiro passo que alavancou efetivamente a nossa investigação. E aqui eu também gostaria de agradecer, aproveitar esse espaço, porque nessa primeira semana nós tivemos um apoio, né, da chefia de polícia, do delegado Emerson Vente, do diretor do DPI, delegado Fernando Sodré, que nessa primeira semana de investigação conseguiram ceder para nós 2 policiais de Santo Ângelo, que juntamente com as 2 meninas aqui de São Martinho, diligenciaram durante uma semana, a primeira semana ali após o crime, e nessa primeira semana conseguiram dar uma agilidade maior para que a gente pudesse desenvolver a coleta dessas primeiras informações que pudessem nos embasar, inclusive, esse pedido de prisão temporária que foi deferido pelo Poder Judiciário. Com base, então, na prisão desse suspeito, a partir das interceptações telefônicas e nas quebras de sigilo, nós começamos a pegar bastante informações relevantes em relação a esse caso. Efetivamente, ele admitiu, né, no interrogatório dele, antes de conduzi-lo ao presídio, ele admitiu que efetivamente era ele que dirigia o veículo. Ele admitiu que ele efetivamente passou com o veículo na frente da olaria, mas por óbvio disse que não foi para verificar a presença da vítima, tinha sido por outras circunstâncias que ficaram bem mal esclarecidas na questão. Alertado também sobre a placa encoberta,
ele não soube nos explicar porque ele havia coberto a placa do veículo com uma caixa de papelão, né? Então essas situações todas nos levaram a pedir preliminarmente essa prisão temporária dele. E com as interceptações telefônicas e as quebras de sigilo que foram chegando no inquérito, nós fomos verificando e montando um quebra-cabeça. Esse caso foi um caso de difícil elucidação, como eu falei para os senhores, porque nós partimos praticamente do zero, né? Então a gente foi conseguindo, ao longo da investigação, peças que depois nós conseguimos juntar esse quebra-cabeça. Com as interceptações telefônicas, dando um sprint aqui para não ficar muito tempo detalhando essa questão toda, nós conseguimos informações e provas, porque interceptação telefônica e quebra de sigilo são provas técnicas, né, e irrefutáveis e irrepetíveis, diferentemente de um depoimento que a pessoa pode mudar a sua versão no judiciário ou até mesmo na polícia. Provas técnicas, onde há gravações telefônicas e quebras de sigilo telefônico, onde nós verificamos que esse rapaz que acabou sendo preso, ele foi a mando de um terceiro verificar efetivamente se a vítima se encontrava na olaria, né? Isso nós temos provado em interceptações telefônicas, que efetivamente um terceiro mandou que ele fosse até lá verificar a presença da vítima. Então, nas interceptações telefônicas, nós fomos coletando outras informações. Para vocês terem uma ideia, nós coletamos informações de que ele havia se desfeito de uma arma de fogo, havia se desfeito de munições, né? Por essa razão, nós não encontramos quando fomos efetuar os mandados de busca. Nas interceptações, nós também coletamos informações de que duas outras pessoas, que hoje estão indiciadas aqui no inquérito, é que iriam bancar o advogado dele, né, e não ele, propriamente dito, né. Uma dessas pessoas, nós pegamos provas da interceptação telefônica combinando depoimentos com a esposa dele, né, combinando horários em que devia ela falar na polícia, para que a tese deles, no caso, não tivessem divergências, né. Então, houve essa coleta de provas em que eles estavam combinando depoimentos, né. Nós coletamos também informações de que a vítima, aí durante a investigação, a vítima foi seguida durante o dia, né? Nós conseguimos obter provas disso. A vítima, ela durante o dia, por volta das 15 horas até as 17 horas, ela foi seguida pela cidade de São Martinho por um dos indiciados, né? Nós conseguimos coletar provas de que a vítima, quem é de São Martinho sabe, mas nós apuramos aqui no inquérito que a vítima tem uma forte influência política no município, né? Foi já secretário de chefe de gabinete da prefeita atual de São Martinho. Ele não participou efetivamente da campanha política desse ano, porque ele estava convalescido por motivos de saúde. Ele acabou ingressando na campanha efetivamente nos últimos momentos da campanha política. Nós apuramos que a coligação adversária, e aí eu já antecipo aqui para vocês, em que pese nós não podemos passar nomes para vocês, a motivação foi política, sim, e os indiciados todos são pertencentes à coligação adversária que ganhou as eleições municipais de São Martinho. Tá? Nós apuramos que os indiciados que faziam parte dessa coligação temiam que a vítima, pela influência política dela, pudesse, nos últimos momentos pré-eleitorais, pudesse, com a sua influência, coletar votos suficientes que alterassem o resultado das eleições ali no município de São Martinho. Isso nós temos provado no inquérito, né? A preocupação com que um dos indiciados, que foi o mandante do crime, um dos mandantes do crime, preocupação que ele tinha em relação à vítima, né? Inclusive nós temos aqui provas e depoimentos no sentido de que ele pediu para que determinadas pessoas acompanhassem a vítima para verificar então onde a vítima andava, né, naquele dia e onde ela estava transitando, para verificar com quem ela estava falando, para ver efetivamente se havia um risco político ou não nessa situação toda. Nós apuramos ainda também que dois mandantes do crime indiciados
permaneceram durante 15 ou 20 minutos. Exatamente nesse instante foi onde se deu a execução da vítima. Eles ficaram num posto de combustível que fica bem próximo à localidade de Santa Lúcia. Vocês devem saber qual posto, porque é o único que tem ali na região. Ficaram nesse posto de combustível conversando, né, e por telefone também, enquanto a vítima era executada, né, pelos executores. Então, os mandantes, inclusive, foram até o local, próximo ao local, e ficaram acompanhando o desfecho da execução, não propriamente no local do crime, mas sim próximo a esse local do crime, né? E efetivamente, logo após o horário em que a vítima é executada, eles então deixam essa localidade e retornam então para o centro de São Martinho. Nós apuramos também que esses executores e os mandantes conversaram entre si na hora da execução do fato. E também nós apuramos, para vocês terem uma ideia, como que eles chegaram até a vítima naquele exato momento. Durante a investigação, nós conseguimos apurar, em função da quebra de sigilo, que havia ligações do pessoal da olaria para essas pessoas que foram indiciadas naquela tarde, um pouco antes da visita da vítima à olaria, né? Então nós apuramos e no desenrolar da investigação nós descobrimos o seguinte: a vítima foi à olaria fazer uma visita política, justamente porque o pessoal da olaria ainda não tinha se posicionado em relação a qual grupo político ia efetivamente apoiar. Só que 2 dias antes do crime, esse mesmo pessoal da olaria já havia combinado com a outra coligação, a coligação que fazia parte os indiciados, que também iriam lá fazer uma mesma visita política, na mesma data em que a vítima acabou marcando a visita, né? Então, o que ocorreu? Por descuido, eles acabaram marcando a visita dos 2 opositores, no caso, né, de 2 pessoas pertencentes a coligações distintas, para o mesmo local e praticamente no mesmo horário. Então, com base nessa quebra de sigilo, nós questionamos então isso ao pessoal de lá, e eles nos informaram então efetivamente que o que ocorreu foi isso, né, e que eles ligaram então para esse pessoal que é o mandante do crime e esses outros indiciados, que eles não fossem lá naquela noite, ou melhor, que eles fossem, mas por volta das 10 horas da noite, após a saída da vítima de lá, para que não houvesse então esse encontro, né, de pessoas vinculadas a coligações distintas no mesmo local. Então foi combinado o seguinte: o pessoal do horário ligou para eles: vocês não venham aqui porque o Rock vai vir aqui em tal horário. Então, logo em seguida a esse aviso, esse pessoal todo se ligou. Isso nós temos provas nas quebras de sigilo, interceptações telefônicas, e arquitetaram toda essa emboscada. E, efetivamente foram em direção à localidade de Santa Lúcia e arquitetaram essa emboscada com essa passagem de veículo lá para verificar efetivamente se a ligação do pessoal da olaria procedia, se a vítima realmente estava lá. Foi verificado, então na volta eles arquitetaram essa emboscada e executaram a vítima. Para vocês terem uma ideia, a vítima foi morta às 9h10 da noite, mas foi encontrada apenas às 11h30 da noite de sexta-feira. Por quê? Porque aquela localidade é uma localidade erma e não tem passagem de veículos com certa frequência. Ou seja, a vítima praticamente ficou morta 2 horas e 15 minutos na via pública com carro, luz acesa, sem ninguém passar e ver a vítima. E outros casos que nos causou estranheza e corrobora a situação, que esse pessoal que ia fazer essa visita lá, da coligação, o pessoal que acabou sendo indiciado aqui, tinham agendado essa visita para as 10 da noite e não apareceram lá, né?
fazendo um raciocínio lógico, se a vítima foi encontrada às 11h30 e eles tinham combinado de ir lá às 10, né, efetivamente seriam eles as pessoas que iriam encontrar a vítima morta no caminho, né, mas efetivamente não foram, nem apareceram e nem deram justificativa do porquê não foram. Nós temos também, nas interceptações telefônicas, nós temos toda essa questão e esse embaraço entre esses envolvidos aqui, né? Questão de pagamento de advogado, né? Onde o preso afirma que esses outros dois, em tese, mandantes, que iriam bancar o advogado para ele. Nós temos essa questão da arma, fala-se na arma que teria usado, que também teria sido cedida por um dos mandantes do crime, né? E nós temos informações bem importantes nas interceptações telefônicas, gravações bem relevantes, que daí mostram efetivamente toda essa ligação que eu estou passando para vocês dessas 4 pessoas que foram indiciadas aqui. 2 delas como mandantes e 2 delas como executores do crime, né? Um dos executores é o que já se encontra preso preventivamente, né? Os 2 mandantes foram esses que ficaram aguardando no posto de combustível, onde nós temos as imagens, né? Nós temos outras imagens também da localidade de Santa Lúcia, de uma outra residência, um pouco antes do crime, que mostra o veículo desses executores e mandantes conversando, um pouco antes do crime. E tudo isso que eu estou colocando para vocês, nada disso foi colocado por essas pessoas nas oitivas delas, ou seja, elas omitiram todas essas informações que nós acabamos aqui revelando nos depoimentos deles, né? Então, todo esse conjunto de probatório nos fez levar a esse indiciamento, né, desses 2 indivíduos como mandantes do crime e mais 2 indivíduos como executores, todos eles pertencentes ou ligados à coligação que venceu as eleições no município de São Martinho. Em algum momento, nos autos do processo, foi conseguido coletar uma prova de que a vítima teria sido induzida a esse determinado local? Não, induzida não. Ela, não foi em nenhum momento ela foi induzida. Ela foi lá sim fazer uma visita, mas não houve induzimento nenhum para que ela fosse até lá. Outra pergunta é em relação à arma, que não foi apreendida, não foi localizada. Ela pertence, isso está nos autos, pertence a um dos mandantes. Isso. Que tem cunho político. Isso. Doutor, voltando à questão política, o senhor falou em xerifes. Era de praxe, dá para se constatar, que essa coligação usava em outras áreas esses tipos de ação, com xerifes em cada locais? Isso, na verdade, é uma prática, Marcos, que a gente já denota de convivência em qualquer localidade. A gente sabe, na disputa eleitoral, que as coligações elas pegam determinadas pessoas de bairros específicos e pedem para aquela pessoa auxiliar na coleta de votos, na coleta de pessoas que possam contribuir para determinada coligação. Isso é praxe, nós já sabemos, isso existe tanto de uma parte da coligação, como existe por outra parte. Nos outros municípios, Santo Augusto tem isso também, que a gente tem conhecimento, se elegem determinadas pessoas em determinados bairros para elas ajudarem na coleta de informações. Então, ele era o responsável, no caso, por esse tipo de trabalho naquela localidade. Pessoal, agradeço a presença de todos, tá? Parabenizo aqui o excelente trabalho dos agentes que atuaram, os agentes tanto os que vieram de Santo Ângelo para auxiliar, quanto a Mara e a Mariane, bem como o delegado Gustavo, tá bem? Era isso. Agradeço a presença de vocês por divulgar mais uma vez esse trabalho da nossa Polícia Civil. Eles estão se empenhando ao máximo, né, de esclarecer os fatos. No entanto, muitas pessoas que sabem dos fatos estão encobrindo, estão com medo e estão sendo intimidadas. Por parte da polícia, sim,
eu até aqui, mas o que nos frustra é que não podem ser divulgados nomes. Como é que para a justiça tem 2 pesos e 2 medidas? Se no caso Bernardo, que foi uma criança, foi feito também, né? Não foi uma emboscada, mas foi assassinado, teve a divulgação dos nomes, das imagens. O Roque era um idoso e foi feita uma emboscada, motivo torpe, né? E não podem ser divulgados os nomes das pessoas e nem a imagem. Então, isso que está nos frustrando, né? E o que a nossa família nos interessa é que se chegue a penalidade máxima dessas pessoas, que pelo que ficou bem claro pelo delegado Fleury, né, que é motivo político, né? Que tipo de político São Martinho elegeu? Acontecendo essas coisas antes mesmo de assumir. O que fizeram para chegar no poder? O que fizeram para chegar no poder? Né? A gente admira muito o trabalho do Grisotti, que faz as investigações de corrupção após, né? E os que já estão corrompendo para chegar no poder público. O que vocês esperam dessas pessoas? Em vida, o Roque chegou em algum momento dizer de que estava se sentindo ameaçado? Ele tinha 2 registros de ameaça de morte, sim. Mas ele acreditava assim que todo mundo fosse amigo dele, que essas pessoas que vinham e falavam que não tinha maldade nisso, não tinha maldade nenhuma nisso, né? Ele considerava amigos e jamais ele iria acreditar que pessoas com quem ele teve relacionamento, trabalhou durante anos ali, fossem capazes de fazer isso. Em outras campanhas, houve alguma outra tentativa com ele? Com ele, não. Com outras pessoas? O próprio Claudimar esteve lá em casa, não sei se eu posso citar nomes, no dia 13 de setembro, e comentou lá em casa que em outras eleições, inclusive, faziam isso, faziam esse tipo.